Hoje mais cedo eu li um artigo escrito pela jornalista Rosana Herman e o título é Brasil polarizado agora também no entretenimento. E daí ela prossegue aqui: se ficarmos nesse fla-flu de celebridades, vamos cair todos no abismo da mediocridade. E ela comenta aqui sobre como há uma divisão agora entre apoio dado a diferentes personalidades. Então, por exemplo, de um lado você tem lá pessoas apoiando Patrícia Poeta, por exemplo, e do outro lado pessoas apoiando Manuel Soares. De um lado você tem pessoas que estão no time da Xuxa, do outro lado da Marlene Matos, ou, por exemplo, no caso da disputa entre Paula Carosella e a Virgínia Fonseca. E aí, o fato é que esse tipo de situações, né, na qual você vê, sabe, uma militância, inclusive, não é só, sabe, afinidades com certos influenciadores, certos comunicadores, mas tem a ver com quase uma posição política. Porque, por um lado, você tem figuras que seriam mais progressistas, outras que seriam um pouco mais reacionárias ou mais conservadoras, e aí essa disputa se dá no campo ideológico. Eu vou pôr para vocês o link desse artigo da Rosana Herman no comentário fixado, mas o fato é que não se restringe apenas a personalidades. Por exemplo, está estreando agora 2 filmes. De um lado você tem estreando o filme da Barbie e, por outro lado, o Oppenheimer. Na verdade, os 2 filmes me parecem muito bons, os 2 me parecem muito críticos, né? O da Barbie parece uma crítica ao capitalismo, uma crítica a toda essa imagem projetada, inclusive, pela boneca Barbie ao longo de décadas. E, por outro lado, você tem um filme que seria crítico do desenvolvimento da bomba atômica, ou seja, o desenvolvimento de novas tecnologias que podem prejudicar toda a humanidade e pôr em risco a humanidade. Muitos dizem, inclusive, que esse filme do Oppenheimer já é um prenúncio, já é uma crítica às possibilidades prejudiciais, possivelmente, das IAs, das inteligências artificiais. Alguns vão assistir o filme da Barbie, outros vão assistir Oppenheimer, pessoas estão disputando aqui sobre qual será o melhor filme para o Oscar, possivelmente, né, porque a gente fala aqui já da temporada de filmes que vão talvez disputar o Oscar no próximo ano, e essa divisão, em grande parte, também é ideológica, né? Então, assim, num caso, uma protagonista mulher, no outro caso, um protagonista homem, num caso, uma crítica sobre os padrões de estética, no outro caso, uma disputa, uma corrida armamentista nuclear, ou seja, acaba dividindo o mundo também entre 2 grupos. Inclusive, vou fazer um parênteses que me parece importante de tempos em tempos. Quem acompanhou o canal aqui em diferentes fases, né, sabe que já passamos por muitos momentos. Começou o canal como um canal de literatura e de escrita, né, de escrita literária, ou seja, ensinando pessoas a escreverem textos, romances, contos, ficção. Depois o canal passou a falar de cultura, então assim, esses aspectos culturais, né, cultura de massa, cultura pop, inclusive a arte no geral, eram temas abordados com frequência aqui, e depois passamos a falar de política quando se tornou um assunto emergencial e quase, sabe, inescapável. E na medida que o cenário, talvez, ou aparentemente, se restabelece de um modo confuso, mas sem tanta crise política como era frequente, a gente pode retornar a assuntos de cultura, a gente pode retornar a alguns assuntos que para mim são muito mais interessantes. É a minha formação filosófica, eu estudei na filosofia estética, que é o estudo sobre a arte, sobre a beleza, sobre a cultura, então assim, é um assunto que me interessa e eu acho que trabalhar sobre sistemas também nos ajuda a compreender outros aspectos, porque a questão da polarização nos filmes, ou na cultura de massa, ou influenciadores, também não é recente. Embora agora isso tenha se tornado mais perceptível, porque os debates que estão vindo à tona, o fato que já havia anteriormente isso, e já havia durante o governo Bolsonaro. Eu cheguei a mencionar, inclusive, tanto no YouTube quanto no meu livro sobre Bolsonaro, sobre esses tópicos. Só que a questão é que havia tantos assuntos mais complicados, e mais problemáticos, e mais preocupantes, sabe, que eram emergenciais, e essas questões culturais acabaram ficando em segundo ou terceiro plano. Então são questões terciárias no governo Bolsonaro. Mas, por exemplo, teve um caso que eu mencionei aqui no canal e depois no meu livro, que foi a premiação do Prêmio Camões para o Chico Buarque. Ele recebe o prêmio português, só que para receber o prêmio ele tinha que ser assinado pelo presidente. E o Bolsonaro havia dito que não assinaria esse prêmio para o Chico Buarque, que era um crítico do governo Bolsonaro. Então, assim, foi um caso envolvendo cultura, mas que acabou sendo secundário. Pandemia, por exemplo, né? Um monte de gente morrendo, milhares de pessoas mortas. Então, assim, é claro que esse assunto acaba sendo, sabe, menor em relação a outros crimes ou, sei lá, atos do Bolsonaro. Outro caso mencionado aqui também foi o caso do Alvin, secretário da Cultura, que faz um vídeo com estética nazista. É uma questão cultural, é uma questão histórica, tudo bem, fascismo, né, a gente fala de nazismo aqui, mas também tinha aspectos culturais, porque o prêmio também tinha um perfil nazistoide, né? Então, assim, o prêmio era um prêmio que visava privilegiar a tal alta cultura, entre aspas. Então, esses assuntos, eles estavam também ocorrendo. Havia também essa divisão entre, por exemplo, sertanejos alinhados ao Bolsonaro e a MPB alinhada com a esquerda, ou certos funkeiros alinhados ao Bolsonaro e outros grupos alinhados ao, sei lá, ao PT, ou à esquerda no geral, ou progressistas, ou contra o Bolsonaro. Porque essa questão também, né,
Muitas vezes essa divisão ela não se dá apenas por adesão a certas ideias, mas em repúdio a certas ideias específicas. No meu caso sempre foi assim, eu sempre atuei aqui em repúdio ao governo Bolsonaro, a esse perfil fascistoide, mas também não tenho nenhuma predileção particular ou adesão a certos partidos. Então a questão era em oposição ao que era feito e como aquilo era absurdo. Então, só para fechar esses parênteses, as questões culturais, elas estavam presentes aqui no canal, a gente falava sobre isso, é um assunto que me interessa, e eu vou continuar trabalhando sobre esses aspectos porque ajuda a compreender o que nós somos também como seres humanos, como sociedade, como política, né? Tem um sociólogo chamado Johann Galtung, trabalha com essa questão dos diferentes níveis de violência numa sociedade. Então ele fala da violência direta contra os corpos das pessoas ou de minorias oprimidas, fala da violência institucional, ou seja, o modo como as instituições são construídas para discriminar certos grupos, e fala da violência cultural também, que são modos como, através da cultura, a gente vai segmentando, segregando, excluindo grupos. Então isso também se reflete na cultura. Só fechando os parênteses, então, no caso da Rosanna Herrmann, ela menciona alguns casos particulares de hoje, mas isso já acontecia anteriormente e muito antes do governo Bolsonaro também. Já havia essa divisão entre as pessoas, já havia uma tendência a polarizar o debate, só que é claro que depois de um governo que é polarizante e que, abriu fissuras tremendas na sociedade brasileira, isso se tornou muito mais complicado e muito mais evidente. Então, realmente a gente percebe isso, essa divisão, mas isso já é algo frequente. Só basta pensar aqui, né, só voltando ao passado recente do Brasil, que a extrema-direita, o olavismo, por exemplo, né, os discípulos do Olavo de Carvalho, eles partiam de uma ideia que era de guerra cultural. Então essa ideia era muito presente e ela fazia parte dessa construção do imaginário dessas pessoas. A extrema-direita chega ao poder, em grande parte, pela questão cultural. Eles vão trabalhando sobre temas e aspectos culturais, basta pensar no Brasil Paralelo também, né, que é uma produtora que trabalha basicamente com temas culturais, e isso vai atingindo um segmento da sociedade e vai puxando as pessoas para outras pautas mais extremas. Então a questão cultural é fundamental. Não foi a extrema-direita que criou a ideia de guerra cultural. É importante ressaltar isso. Essa é uma ideia que surge na esquerda, na New Left norte-americana, dos anos 60 e 70. Isso ajuda a criar uma onda de contracultura nos Estados Unidos e Europa. Isso ajuda a formação de muitas bandas, de muitos grupos, de muitos cineastas, porque também havia essa ideia de que o enfrentamento se dava pela cultura. Já não havia mais condições de uma revolução estrutural, né, uma revolução radical que mudaria as bases da sociedade. Então isso deveria ser feito através da cultura. Então a esquerda fez isso durante muitas décadas, perde um pouco o gás nesse sentido, e a direita, a extrema-direita, começa a ocupar esse espaço. Então essa guerra cultural, ela acontece e a gente fala muito sobre isso aqui. Em relação a essa polarização, a gente tem que entender que é muito mais fácil, é muito mais cômodo, inclusive, você simplificar a realidade, você adotar uma postura simplória sobre o mundo para poder compreender esse mundo. A gente precisa dessas respostas, né? Como se fosse quase uma necessidade, existencial nossa de tentar fechar certas questões. Então é muito mais simples você jogar rótulos em certos grupos ou em certas pessoas para fechar o debate, em vez de você adentrar os meandros e as sutilezas daquele contexto, daquela realidade. Porque quanto mais você se aprofunda num tópico, ou em certa figura, né, na biografia de um artista, por exemplo, mais complicado vai ficando tudo. Mais detalhes vão emergindo, e isso vai sofisticando a sua leitura, obviamente, mas também vai te proibindo ou te evitando de tentar simplificar as coisas, de tentar, reduzir as coisas, ser reducionista em relação aos fenômenos. Então, assim, até pessoas que são monstros no imaginário coletivo, quando você vai olhar, com lupa e observar os detalhes, você vai percebendo atos de bondade, vai percebendo atos, de solidariedade com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas próximas. E isso aos poucos vai desmontando essas leituras simplificadas do mundo, ao mesmo tempo em que dificulta, de fato, a tarefa de compreensão. Quando a gente participa ou a gente joga esse jogo polarizado, isso tem a ver com tomadas de posições nossas diante da realidade, mas também tem a ver com ataques a certos símbolos que a gente cria ou a gente adota. Então, assim, a pessoa já não é mais uma pessoa, já não é mais um sujeito complexo com muitas características. É simplesmente um alvo, é simplesmente uma figura, né, um nome, uma imagem a ser confrontada e destruída. E isso, é claro que tem impacto na vida dessas pessoas também, né? São pessoas que sofrem, que têm, dramas pessoais, que têm tragédias pessoais muitas vezes, e elas têm que lidar, além disso, com um falseamento, muitas vezes, daquilo que elas representam. Isso me parece difícil de ser enfrentado, porque é como a dinâmica das redes sociais opera, e há sempre essa onda, né, essa avalanche, esse efeito manada de você identificar um alvo e partir para cima dele sem muito senso crítico, sem muita reflexão. Mas a gente poderia, talvez, tentar fazer um esforço de mergulhar um pouco nessas sutilezas e desmembrar essas histórias, de modo que a gente não caia nessa armadilha da simplificação. Só reforçando aqui que essa questão de singularizar indivíduos e criar uma disputa polarizada, ideológica, de artistas,
de personalidades, de jornalistas, de figuras públicas, de filmes, né, como fazem agora com Barbie e Oppenheimer, isso não é de hoje, isso não é recente, mas o fato é que as coisas estão muito mais exacerbadas agora, todo mundo à flor da pele. Eu imaginava, talvez ingenuamente, que com o passar do tempo os ânimos iam se acalmar, mas não parece que está acontecendo isso. Eu tenho a impressão que as pessoas estão mais à flor da pele. Comunicadores que eu acompanhava, né, figuras aqui no YouTube que eu acompanhava, que eram pessoas que propunham debate, que propunham racionalidade, que propunham uma visão mais sensata do mundo, elas estão cada vez mais radicalizadas e mais inflamadas. Então, é um caminho meio sem volta, né? E quem adota a postura do diálogo, da compreensão, da reflexão, da tolerância, inclusive, né? Porque é isso, né? Tolerar o diferente, penso que tem perdido espaço e é triste isso. Mas me digam o que vocês pensam aí no comentário sobre essa história, sobre esse artigo da Rosanna Herrmann, né, dizendo que há essa polarização agora no cenário cultural. Como eu disse, não é de hoje, mas como é que você entende isso? Como é que você percebe isso no dia a dia? Como você tenta evitar isso, ou você não evita, você simplesmente embarca no bonde do cancelamento público, do linchamento público, sabe, no bonde do efeito manada? Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força para o trabalho. E só lembrando que nesse momento está disponível o livro meu novo com Caroline Arcari chamado Olga Descobre a Democracia. É um livro infantil ensinando conceitos políticos para as crianças. Link na descrição aqui. Confira, está muito lindo. Um forte abraço para você e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito importante para fazer para vocês. As pessoas estão super preocupadas se o emprego delas vai seguir existindo com o advento da inteligência artificial. Mas as preocupações vão muito além. O que vai acontecer com a fome no planeta? Com as desigualdades? O que vai acontecer com o meio ambiente? Com as relações de poder? Para conversar sobre tudo isso, a gente trouxe para dar uma aula aqui no Instituto Conhecimento Liberta o maior especialista do planeta, o australiano Brett King. A aula vai acontecer no dia 27 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E para você se inscrever é muito simples. É só clicar agora no link aqui em cima ou aqui embaixo e em poucos segundos se inscrever. Vai lá, se inscreve agora, é de graça. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro. Um encontro histórico que só o ICL pode proporcionar para a gente.